Tchau, Bela! Seu podcast sobre tendência, comportamento e inovação nos mercados de beleza e bem-estar. Bom, aqui no Tchau Bela, a gente fala muito sobre beleza, mas a gente também fala muito sobre saúde e bem-estar. Vocês já devem ter notado a profusão de suplementos, shakes, shots, pré-treino, pós-treino, funcional, mindfulness, que circundam a nossa vida. Sempre falo para Isa que eu não sei o que eu faço primeiro em jejum de manhã. Se eu tomo água com limão, se eu tomo um shot de cúrcuma, se eu faço jejum intermitente, porque ficou difícil, né? Pois é, e como grandes curiosos que somos, a gente já provou de um tudo. Quase tudo que a gente comenta aqui, de alguma forma, a gente foi atrás. Só que a gente está ficando um pouco mais crítica e tentando aplicar aquilo que faz sentido pra gente pessoalmente, né? Porque a verdade é que ao construir esse roteiro, a gente percebeu o quanto que a gente está assustada, né? Com a obsessão das pessoas e a obrigação de seguir afinco todas as tendências que o mundo de wellness tem propagado por aí. Minhas amigas sabem, eu já falo há um pouco de tempo, que cuidado com a pira wellness acaba, de tanto querer se sentir bem, a gente vai acabar ficando muito louca, né? O wellness pode nos matar. Eu sou Vânia Góes, jornalista, um pouco hardcore wellness, segundo Isa Deson, com quem divido essa bancada. Ela é especialista em tendências e comportamento. É desse comportamento que a gente vai falar hoje, né? Quando que ele fica tóxico e às vezes meio obsessivo. Então, bora falar dos efeitos negativos que os excessos do mundo do bem-estar podem nos causar. É claro que aqui a gente está falando de quando a sua saga pela saúde física e mental chega ao extremo, quando as pessoas passam um pouco do ponto atrás de tratamentos muito restritivos, exaustivos, frequentemente caríssimos e que consomem um monte de tempo também. E tudo isso também tem a ver um pouco com essa saída da pandemia e no quanto a gente quis ficar muito saudável a qualquer custo. Segundo o Global Wellness Institute, as pessoas estavam saindo da pandemia desejando uma redefinição total do que é tratamento para o corpo e para a mente, e esse retorno à vida que a gente vem experimentando no último ano, principalmente, também tem levado as pessoas a uma nova era de hedonismo, então buscando práticas às vezes mais hardcore, mais severas, para neutralizar os efeitos de uma vida indulgente, né? De quem ficou trancado em casa sem ir pra balada, um pouco de droga, um pouco de salada. Esse é o meme desse episódio, né? Pois é, e a coisa tá ficando preocupante, porque a News Talk já falava em 2021 sobre como a obsessão pelo bem-estar tem adoecido as pessoas, né? Então ele fala de dois fatores relevantes nessa matéria. Um é a mudança constante de dieta, ou seja, seu corpo nem acostumou com o que está acontecendo, ele não consegue acompanhar, e a aversão para profissionais médicos. A reportagem nomeou esse fenômeno de holistorexia, ou seja, a obsessão pelos tratamentos holísticos, né? Tem duas matérias muito boas no Guardian, dos 2 últimos anos, que falam de bem-estar um pouco sob essa ótica contemporânea que a gente vive. A primeira delas coloca 3 pilares nessa história. Então, individualismo, desconfiança da medicina ocidental e um compromisso com auto-otimização, que tem tudo a ver com a sociedade meritocrática, performática que a gente vive. E no ano passado, um outro artigo relata que esse culto ao wellness, especialmente entre as gerações Y e Z, estão calcadas em alguns pontos. Então, bem-estar como uma chave para uma vida bem-sucedida, o quanto se tornou comum receber conselhos sobre saúde nas redes sociais, tanto quanto a gente recebe dica de moda, coloração pessoal e opinião política, que esse também é um nicho de mercado. Então, está calcado numa sociedade de consumo que também está em busca de tratamentos luxuosos, exclusivos e elitizados, que, assim, na maioria das vezes nem é comprovado. E que talvez esse wellness e o bem-estar no século XXI quase possa substituir a religião. E isso eu achei potente. Pois é, a gente conectou, achei engraçado, porque o Todd Plummer fala exatamente disso na Vogue americana, quando ele conta que participou do festival Alma, no Espaço Six Sense de Ibiza, onde tinha conversas, aulas, atividades práticas focadas em bem-estar, a busca por cura com profissionais e xamãs, tudo isso Tudo isso que a gente adora aqui, viu? Inclusive. E tudo junto num hotel de luxo, e ele diz que saiu de lá com a sensação de ter passado um final de semana num culto ou numa seita, né? Então a gente tem que
começar a prestar um pouco atenção. Outro hotel que tem um programa curioso, mais linkado a essa obsessão de performance que a gente tem, é o One and Only. Ele tem uma marca nova que chama Ciro. E o primeiro hotel dessa linha foi aberto em Dubai no ano passado com um programa para você, hardcore fitness, que quer se exercitar o máximo que você puder durante uma viagem. Bem curioso, né? Não é só ter uma academiazinha no hotel. E outra coisa interessante é que a La Prairie, marca super luxuosa de skincare, tem uma clínica super famosa. E você pode ficar lá, por exemplo, 7 noites, fazendo um check-up de luxo que custa $45 mil. E pode ter testes epigenéticos, tomografia, eletrocardiograma. Então, enfim, está mais linkado a um day clinic, né, do que necessariamente ao spa com relaxamento que a gente estava acostumado a falar há 10 anos atrás, por exemplo, né? Eu acho interessante aqui pontuar, né, que a gente tem visto livros, documentários e assuntos que estão problematizando esse excesso de preocupação com o bem-estar nos últimos anos. E um que a gente queria trazer é da Rina Rafael. Ela publicou em 2022 e chama The Gospel of Wellness, né, o Gospel do Bem-Estar, justamente falando ali daquela relação culto-seita que a gente comentou. Inclusive o livro tem um segundo título que é Gyms, Gurus, Goops and the False Promise of Self-Care. Ou seja, academias, gurus, a Goop, marca da Gwyneth Paltrow, que a gente cita bastante, e a falsa promessa do autocuidado. E o livro investiga o nascimento e o crescimento dessa indústria que, como a Vânia já comentou, acarretou numa enchente de ofertas, de falsas promessas e de produtos e, obviamente, de todo um mercado por trás, né? Sem contar com a pressão que esse lifestyle impõe, né? E ela fala especificamente, a autora, sobre a pressão que coloca nas mulheres, como se a gente já não tivesse uma lista exaustiva de coisas que a gente tem que conseguir fazer maravilhosamente bem. Toda essa indústria, toda essa obsessão, toda essa bem-estarização do mundo está muito conectada com o fato das mulheres se sentirem pouco valorizadas, se sentirem sobrecarregadas, então buscarem e se apoiarem nessas práticas, né? Esse ano o Refinery, site americano, também fez uma matéria muito boa sobre essa epidemia de wellness, colocando inclusive pontos mais interessantes do que só a obsessão, talvez pelo corpo ou pela dieta perfeita, mas também centrados em saúde mental. Então, ele conecta isso a um aumento de narcisismo, a um aumento de autocentrismo, que acontece quando a gente começa a buscar só o aprimoramento pessoal, além de hipervigilância, ansiedade, obsessão, que a gente passou os anos 90 vendo as pessoas terem com dieta para emagrecer, agora é para dieta anti-inflamatória. Com todo respeito, também faço. Mas, enfim, quanto mais funções a gente coloca na rotina, maiores são as chances da gente não conseguir dar conta delas e também de acabar, enfim, absolutamente frustrada, né? Um dos exemplos bem-humorados de estudo que a gente está falando é o comercial de umas barrinhas saudáveis de uma marca que chama Perker, americana. E são 3 vídeos que brincam com esse wellness ao extremo. Então, você pode esperar cenas sanguinolentas, nível Kill Bill, misturadas com beterraba e cenoura, mas basicamente para dizer que talvez você possa comer uma barrinha pronta, não é mesmo? Que ela ajuda você a otimizar ali o seu dia. Você não precisa fazer a sua necessariamente com todos os ativos orgânicos de pequenos produtores no domingo à noite. Não vai dar para ser perfeito, né? Bom, em fevereiro, né, a gente perguntou num episódio se vale tudo para ficar jovem. E é um episódio cheio de esquisitice. E agora a gente queria perguntar de novo, será que vale tudo para ficar com saúde? Porque a gente anda mapeando uma quantidade de tratamentos invasivos, dolorosos, no mínimo esquisitos, né? E com isso, então resolvi resgatar aqui uma matéria da Glossy de 2022 que citou que nós estamos dispostos a sentir dor e desconforto se houver garantia de eficácia nos tratamentos, o que eu achei bem doido. Que já né? No skincare, você cai a cara, a pele... Você faz um Fraxel para ter uma pele nova. É a continuação da nossa relação dolorida com beleza para bem-estar, né? E a gente aqui gosta de lembrar que a gente não é a favor da relação dolorida. A gente gosta de prazer mesmo. E quando a gente olha para os Estados Unidos, principalmente Los Angeles e Nova York, é onde sofrer faz parte de tratamentos de spa, mas eu acho que quando a gente fala pelo menos de Nova York, sofrer faz parte de viver naquele caos, né?
Dentre as novidades bizarras, algumas marcas se destacam por reunir um protocolo bem pouco usual de cuidados. Uma delas é a Restore Hyper Wellness, que promete tratamentos acessíveis, fugindo do protocolo tradicional. Então tem até de hipercompressão da pele para drenagem linfática, até injeção intramuscular, enfim, para muitos benefícios, né? Complexo. Complexo. E a pesquisa está cada vez mais acelerada. Então, a Cosmetic Business de 2023 começou a falar que há organismos extremófilos, que são aqueles que vivem em ambientes em condições consideradas adversas às formas de vida no planeta, né? Os verdadeiros Highlanders ali, estão sendo estudados para novas aplicações farmacêuticas, comerciais, industriais, né? Para o ramo de beleza, bem-estar, cuidado, tudo isso. Para além da saúde. E esses organismos, eles ainda, apesar da pesquisa ser preliminar ainda, indicam até que ponto a gente está disposto a pesquisar loucurinhas wellness, né? Eu amo tecnologia. Eu mesma estou disposta a interagir com os extremófilos, se tiver estudo clínico e não doer. Bom, enfim, mas a real é que enquanto a gente ficar com essa obsessão por performance na mente, de forma tão impositiva, que restritiva, né? E coloca até o autocuidado num lugar de objetivo, não vai dar, né? Até a Graciane Barbosa cansou. Por que eu não cansaria, entendeu? Pois para quem não seguiu, Graciane, que para quem não conhece é uma fisiculturista brasileira, chocou os fãs no Instagram ao afirmar que um dos motivos que a desanima em realizar exercícios físicos é o fato de não ver mais resultados do esforço no corpo. Ou seja, se está difícil para ela, imagina aqui pra gente. Relaxa, Graciane, vamos 3 vezes por semana na academia, tá ótimo, entendeu? Mas eu também fiquei chocada com a Marie Kondo, que é japonesa, reality de organização pessoal, guru da arrumação. Eu amo a Marie Kondo. E ela admitiu recentemente que ela desistiu de arrumar a casa. Depois que ela teve 3 filhos, ela prefere passar mais tempo com eles do que etiquetando cada prateleira que ela tem, e admitiu que a casa dela tá bagunçada. Então, se Marie Kondo, amor, tá com a casa bagunçada, se Graciane não tem motivação para ir todos os dias à academia, por que seria diferente com a gente, entendeu? A gente acredita em slow wellness. Amém. Aqui no Tchau Bela. Não dá para estar sempre de bom humor, não dá para estar sempre cheio de vitalidade, de disposição, pensando positivamente, com a rotina perfeita, comendo em dia, não dá. Tudo tem que ter uma dosagem, tem que ter indulgência e você tem que se permitir. E pode tirar um tempo para fazer nada, tá? Isso também é self-care. Importantíssimo, gente. O ócio criativo é fundamental. Enfim, este episódio alarmante para que você seja saudável, mas não tão obcecadamente, foi gravado aqui nos estúdios do Iguatemi. A gente tá lindíssima com essa estampa combinando. Se você está apenas ouvindo o áudio, veja o vídeo nas redes sociais, no Spotify. Da nova coleção de Annie Meyer. A gente tem pesquisa da Larissa Nara e do Felipe Stoffa para construir esse roteiro, que é escrito pela Katrina Carta Kovarik. A trilha é assinada pelo Alex Batista. A carinha de todos os episódios é desenhada pela Núbia Lima. A gente tem a produção da Agência Arara e da Space House. Então desliga agora esse áudio, fica sem fazer nada uns minutos, sem culpa, que quinta-feira que vem a gente tá de volta. Obrigada pela companhia. Tchau, Bela!